Olá, seja bem-vindo a mais um programa Evangelho Puro e Simples da Igreja Batista da Vila Brandão. E vamos continuar por essa jornada maravilhosa pelo Evangelho. Vamos lá? Olá, esse ano nós estamos comemorando 502 anos da Reforma Protestante e comemoramos agora dia 31, e nós vamos fazer 5 programas especiais em relação à Reforma, onde o Senhor nos falou através de sua palavra e usou homens, grandes homens ali na Reforma para trazer a volta às Escrituras. Nós celebramos a Deus pela bondade dele, que nos libertou e nos trouxe liberdade através da sua palavra. E esses 5 pontos são bem interessantes, onde nós vamos trabalhar nesses programas. O primeiro, somente a graça. O segundo, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura e somente Deus a glória. E na data de hoje, trouxe para você aqui, para a gente refletir somente a graça, porque somente pela graça de Deus nós somos salvos. E o texto que vou usar é Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9, que diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por causa das obras, para que ninguém se glorie. Nós, quando olhamos para a fé cristã, nós temos que entender que Deus nos salvou pela sua graça. E o que é graça? Graça é um favor imerecido, que nos capacita também a obedecer a palavra do Senhor. Mas é algo que foi derramado sobre nós sem termos merecido isso. Porque o que merecíamos? Merecíamos a condenação, merecíamos estar sendo julgados por um reto juiz e justo, aonde traria toda a sua ira sobre nós, mas pela sua graça, o seu amor e sua misericórdia, Ele derrama sobre nós tão grande salvação. E nós temos que entender que a nossa fé não está baseada simplesmente em obras. Nós não recebemos a salvação pelas obras que praticamos. Não, foi pela graça. Isso não quer dizer que eu e você não devemos fazer obras boas, ajudar as pessoas, ter uma vida justa, santa diante de Deus. Não, temos que fazer todas essas coisas. Mas como o texto disse, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós. Outra coisa que podemos perceber em somente a graça é que o Senhor resolveu nos buscar. Há um texto que vai nos afirmar que não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e para que deem frutos e frutos que permaneçam. Ele nos escolheu, não a gente escolheu Ele, não fomos para Ele, mas Ele nos escolheu, como disse, ainda pecadores, imundos, vivendo para nós mesmos, nosso egoísmo, na nossa vida em pecados, em delitos, no lamaçal do pecado, como a palavra nos ensina, e Ele, pela sua graça, derrama sobre nós salvação. Outro texto maravilhoso, Efésios 2, do verso 1 e 2, diz o seguinte: nós estávamos mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Mesmo na desobediência, Deus, através da sua graça, nos traz tão grande salvação. Que maravilha! Porque esse Jesus, Ele nos mostra, esse Deus nos mostra o quanto Ele nos amou ali. Você pode ver o João capítulo 3, verso 16, onde nos afirma que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Ele nos dá o seu Filho pela graça, a graça dEle. Ele nos abençoou. Olha o que o texto bíblico continua dizendo em Romanos capítulo 3, no verso 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. No tempo da Reforma, as pessoas queriam cobrar pela salvação, com os seus pagamentos, trazendo ali tributos e tudo para que eles pudessem ser salvos. E não entendiam o que era a graça de Deus. Hoje, nós podemos entender essa graça que nos trouxe vida, nos trouxe salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ele olhou para nós imerecedores, mas Ele, sendo justo, nos justificou dos nossos pecados.
Que coisa maravilhosa é a graça do Senhor Jesus. Muitos queriam viver preso ou aprisionando pessoas por causa da fé. Mas Deus, em sua graça, nos trouxe liberdade, nos trouxe vida e tão grande salvação. Ele é um Deus poderoso, gracioso, que está disposto a nos abençoar com sua salvação, mediante a fé nele. Nós temos que crer nesse Deus. Nós temos que entender que a salvação que nós temos é pela graça. Não precisa pagar nada, não é necessário que haja nenhum tipo de indulgência, não haja nenhum tipo de sofrimento no sentido de que vou fazer porque tenho que merecer. Não, nós não merecemos. Por isso Ele nos deu, mediante a sua graça. E por isso a graça é um favor imerecido. Você, eu, não merecíamos, mas Ele derramou sobre nós a tua tão grande salvação e nos deu vida quando a gente ainda estava morto em nossos delitos e pecados. Reflita um pouquinho no que eu estou dizendo, já já a gente volta com a conclusão desse estudo. Desde o Éden eu pequei, teu querer eu desprezei. Fui rebelde, fugi do Senhor. Tua lei me faz saber que eu devia perecer, mas salvaste este vil pecador. Na cruz do Calvário, teu sangue verteu, e agora sou digno de ser chamado filho de Deus. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar, é por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar, é por graça, só por graça, mediante a fé. Deus provou o seu amor quando eu era pecador. O Cordeiro perfeito enviou. No perfeito plano seu, o bom Deus me escolheu, vida nova e eterna otorgou. A vida é o Cristo que ressuscitou, por isso sou digno de ser chamado filho de Deus. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar, é por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar, é por graça, só por graça, mediante a fé.
mediante a fé. Nosso Deus é maravilhoso e, como tenho dito, a sua graça foi derramada sobre nós. Olha o que o texto de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 18 ao 21 vai dizer. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Esse versículo nos ensina claramente que não foi por meio de coisas perecíveis, de ouro, prata, penitência, seja o que for, que nós somos salvos. Não, isso não nos traz salvação. O que nos trouxe salvação foi Cristo Jesus. Olha o que o versículo 19 diz. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Não foi por algo que nós poderíamos pagar, ou pelo meu esforço, pelo meu mérito, pelas coisas que realmente eu posso fazer. Não, foi pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus derramado ali no Calvário, que me deu vida, te deu vida. O verso 20 diz o seguinte: conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Em nosso favor, o Senhor Jesus foi revelado na plenitude dos tempos e ali nos trouxe vida. E ali na Reforma também, quando Lutero e tantos outros vão buscar o conhecimento na palavra, eles retornam a esse caminho, retornam à palavra, somente à Escritura, onde vamos trabalhar também aqui nesses programas especiais, mas eles começam a entender que Cristo nos traz vida mediante a sua graça, de graça. Eu não preciso pagar nada, eu não preciso sofrer por algo que Ele já me deu, Ele sofreu por nós. Nós temos que entender isso e, como humildes, devemos aceitar, porque Ele fez isso por nós para que pudéssemos ser salvos. Foi o justo pelo injusto, foi o cordeiro sem mancha por aqueles que estavam com mancha, cheios de delitos e pecados, vivendo para si. Às vezes, como já disse aqui, as pessoas acham que pecado é só encher a cara de cachaça, usar drogas, coisas ilícitas e prostituição, mas também viver uma vida egoísta, somente para si, arrogante, que não reconhece Deus como Senhor, também é pecado. Porque nós temos que entender que Ele se derramou de graça, pela graça a nós. O versículo 21 disse: por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em quem? Em Deus. Que coisa maravilhosa! A nossa fé, a nossa esperança está em Deus e é nele que somos fortalecidos. É nele que temos vida, porque Ele é a luz dos homens. Ele nos traz vida e nos mostra o caminho, e o caminho, a verdade e a vida. Que você possa entender e compreender esta mensagem, que o Espírito Santo possa tocar em seu coração e que você possa entender que é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, que nós somos salvos. Não preciso pagar, Ele já pagou tudo o que tinha que ser pago por mim e por você naquela cruz. Basta você aceitar. Aceite como Senhor e Salvador da sua vida e desfrute da melhor coisa que você pode fazer da sua vida, que é entregar a sua vida a Ele. E, com certeza, as demais coisas serão acrescentadas, porque você vai viver a plenitude da vida que Deus tem para você. E qual que é essa plenitude? Não estou falando aqui de dinheiro, carro, coisas perecíveis, não. Estou falando de salvação, e isso vem por meio dele. E é por Ele que são todas as coisas. Que você possa aprender e recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Que Deus te abençoe e não perca o nosso próximo programa. Até lá!
Igreja Batista da Vila Brandão. Anote os dias e horários de cultos e venha nos fazer uma visita. Domingo às 9 da manhã tem a Escola Bíblica Dominical. Às 18h30, culto de adoração e louvor. Segunda-feira às 20 horas, reuniões com casais. Temos ainda cultos nas terças às 19h30, às sextas às 19h30, com reuniões de homens ou reunião de mulheres, e aos sábados às 19h30. Igreja Batista da Vila Brandão, na Avenida Alice Brandão, número 21, na Vila Brandão, em Colinas, Maranhão.